Apesar de tudo, de tanto que falamos e tudo, o que que nós notamos esses dias atrás? Que a tal revisão da vida toda, que acho que já passou há uns 2, 3 meses, não foi? Já foi decidido a respeito e tal. Mas ainda há muita dúvida. Não sei se porque agora as pessoas ficaram sabendo bem mais tarde, aí foram buscar esse direito, saber se pode ou não pode, se tem direito ou não. É, mas nós sentimos, né, Adalberto, que havia essa demanda. Sim, Décio, nós tivemos através da rede social muitas pessoas aqui do município de Matão com dúvidas e pedindo que nós Né? trouxéssemos um profissional para falar a Para respeito do falar disso. assunto. Aí nós lembramos de novo da doutora Márcia Magatão Prado, advogada especialista em direito previdenciário, que já está no estúdio. Quem for fazer pergunta, gente, faça logo no começo da entrevista para haver tempo hábil para ela responder depois, na última parte da entrevista. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia, ouvintes. Você vê? Prazer estar aqui. Deixa eu perguntar, no teu consultório, entre os seus colegas também, você percebe que ainda há muita desinformação sobre Sim, a revisão da percebo. vida toda também? Muita desinformação e muita informação errada Errada. também. É. É o que nós notamos aqui. Por isso que convidamos a senhora outra vez, então estávamos certos. Adalberto, vamos lá. Doutora, obrigado pela presença em poder esclarecer a população, nossos ouvintes, sobre esse assunto que já vem se falando há um bom tempo, estava lá para ser aprovado, não ser aprovado, o INSS recorrendo das decisões do tribunal e depois o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal acabou aprovando. Bom, tem informação que ainda o INSS continua recorrendo, tentando derrubar, eu não sei se pode ou não nesse termo jurídico, é a senhora que entende a respeito disso. Mas isso é outro caso. No caso da revisão da vida toda, doutora, muita gente ainda tem dúvidas. Será que eu tenho direito, se eu não tenho direito? Quem realmente tem direito a essa revisão da vida toda e qual o benefício que essa pessoa vai ter? Bom, primeiro, a decisão já foi tomada em 3 de dezembro, foi quando eles decidiram. O acórdão, que a gente chama quando é uma decisão do colegiado, já foi publicado em 14 de abril. Então agora não tem mais para onde recorrer, não existe mais uma voltar atrás. Então esse direito já é garantido. Com relação às pessoas que têm direito, então é aquilo que nós já havíamos dito, né? Essa revisão, essa tese, nesse tema, que é o 1102 do STF, ele tem a decadência. Então, assim, se você se aposentou dentro dos últimos 10 anos, então você tem direito, tá? Primeiro pressuposto é esse. Me aposentei no último decênio, né? Contando a partir de agora, de 2023 para trás, seriam pessoas que se aposentaram a partir de 2013. Bom, essas pessoas, como é que eu conto esse prazo? Não é assim contar, maio de 2013, maio de 2023. É a partir da data do primeiro recebimento do seu benefício. Então, se você se aposenta, você abre lá a sua carta de concessão e está escrito lá: comunicamos que lhe foi concedido o benefício na data de. Muitas vezes você entra com um pedido de aposentadoria num mês e o INSS, naquela época, demorava bastante para conceder. Então, demorava 6 meses até 1 ano, né, em alguns casos. Só que você não vai contar da data que você entrou com o benefício, você vai entrar da data que você recebeu a primeira parcela do seu benefício. Então, é essa data que conta. É essa data em cima, não, é o primeiro mês subsequente a essa data. Então, se você recebeu o seu benefício em junho de 2013, você recebeu efetivamente o seu benefício em junho, então você tem o prazo até 1º de julho para poder entrar com essa ação e não cair na decadência, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo são pessoas, quer dizer, aí é preciso depois fazer cálculos. Como que eu sei se eu vou ter direito ou não? Através de cálculos. Mas um indício grande é, se você lá atrás, anterior a 1994, que é o marco de onde começaram os cálculos da aposentadoria, ele é feito, sempre foi feito a partir de julho de 94 até o dia que você se aposentou. É feita uma média aritmética e atualizados os valores, tirava-se 80% dos maiores valores e era feita a sua renda aí. Se antes de 94
na sua vida laborativa você teve contribuições altas, contribuições significativas, muito provavelmente você vai ter direito a essa revisão. Na hora que a gente fizer os cálculos, vai dar lá que a sua renda vai ser aumentada, porque vai entrar nessa média de contribuição valores altos, e quando a gente tem uma média aritmética simples, se você entra com valores altos, essa média aumenta. Se você entra com valores baixos, essa média diminui. Então, basicamente, seriam esses 10 anos e, normalmente, quem tem mais de salários altos anteriores a 94. Cálculo essencial, não pode entrar com essa ação sem fazer cálculos, tá? O que se fala, doutora, a gente ouve as pessoas falarem a respeito desse assunto, já que ele foi muito debatido e apresentado pela imprensa também, é que esse cuidado que a senhora está falando, precisa ter cuidado, fazer o cálculo antes, porque pode ter casos que as pessoas podem não ter o direito e até receber menos, é isso? Sim. Se você vai provocar o judiciário, porque o judiciário ele só age se ele for provocado, né? Você vai fazer uma provocação, você está lá dizendo que você tem direito sem ter feito nenhuma análise. A gente não sabe o que pode acontecer. De repente o INSS pode falar assim, bom, já que você pediu, eu vou então revisar de acordo com o que você está me pedindo. Pode ser, é um risco. Também, então assim, é essencial que você faça o cálculo, porque hoje, com as ações que nós já entramos, ainda não se tivemos algumas decisões já, eu tenho alguns colegas que já tiveram decisões dos juízes de primeira instância favoráveis, já mandando conceder o aumento da renda, né? Porque se ela for benéfica ao segurado, ele vai ter um aumento na renda, fora os atrasados dos últimos 5 anos. Então, alguns juízes já estão decidindo por isso. E eles estão, assim, muito rigorosos e criteriosos, sabe? Quando você entra lá, eles já perguntam, querem as provas dessas rendas que você tem? Quais são as provas? Que provas eu tenho dos meus salários anteriores a 94? A primeira é o CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informação Social, que é aquele documento que você extrai lá do meu INSS. Só você digitar lá CNIS, e esse relatório aparece em todas as suas contribuições ao longo da sua vida. No CNIS, ele só tem as contribuições a partir de 82. Então, se houver alguém que trabalhou, que exerceu atividade anterior a 82, vai ser preciso provar para o INSS quais foram os valores que ele recebeu. E onde eu encontro essas provas? Na carteira de trabalho. Então, na carteira de trabalho, você vai lá folhear, lá nas últimas folhas, que está escrito lá, alterações salariais e tal. Mas, eu que fiz hora extra, como é que fica? Não tem como provar, a não ser... Algumas pessoas guardam olerites, tá? Então, tudo que você conseguir provar. Primeiro lugar, a carteira de trabalho. Segundo, a RAIS, que é um documento que você pede no Ministério do Trabalho e muitas vezes eles fornecem. Pode ser que tenha lá, que é onde relaciona os seus benefícios. As fichas das empresas lá. As empresas normalmente têm uma ficha cadastral de cada funcionário. Isso também é uma prova. Lá nessa ficha consta, você foi admitido em tal data, demitido em tal data, com o salário tal, e lá tem a evolução de todos os seus salários. Então, o que é importante é você colocar lá no cálculo os salários reais. Porque se porventura você tiver o vínculo lá, porque no CNIS aparece o vínculo, tá? Você trabalhou de 1979 a 1980. No CNIS vai aparecer esse vínculo, só não vai ter os valores. Se você não conseguir provar esses valores, então vai ser considerado salário mínimo, vai ser considerado como se você tivesse contribuído sobre o salário mínimo. E como eu falei, uma média aritmética simples, quando você introduz valores baixos, essa média diminui. Então é bom que a gente tenha uma certeza, né, onde eu posso encontrar esses salários que a pessoa contribuiu anterior a 82. Doutora, a gente fala em aposentadoria, mas a dúvida, né? Quando a gente fala aposentadoria, tem aposentadoria por tempo de trabalho, aposentadoria por invalidez, tem a pensão também. Todas essas pessoas têm direito a fazer essa revisão se tiver mais de 10 anos? Todas as aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, se há um falecido aí nos últimos 10 anos, é possível entrar com essa revisão. E os auxílio
que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, auxílio acidente, todos os benefícios que contenham essa forma de cálculo, esse cálculo que eu falei. Pega todas as médias contributivas, todos os valores, faz a média, tira 80% dos maiores e dá a renda. Então, assim, em tese é isso. Só que a decisão do Supremo saiu dia 3, né? A gente sabe. Em maio agora, acho que foi dia 3 de maio, o INSS interpôs um embargo contra essa decisão do INSS. Ah, vai mudar? Não, não vai mudar. Os embargos de declaração, ele é um tipo de recurso que serve para 3 coisas. Sanar obscuridade, erro material e contradição. No caso, o INSS alegou omissão. Ele alegou omissão. O que ele está pedindo para o Supremo? Ele está querendo agora modular os efeitos dessa decisão. Porque, em princípio, vale para tudo, como você perguntou. Vale para auxílio-doença, vale para pensão por morte, vale todos. O INSS já entrou pedindo, olha, nós queremos que você limite essas decisões, essa tese, que ela seja, por exemplo, válida só para aposentadoria. Outra coisa que ele pediu também nesses embargos, nós pedimos que você passe a modular os efeitos de forma que a decisão foi publicada em 14 de abril. Quem entrar com essa ação depois de 14 de abril não vai mais ter direito aos últimos 5 anos, vai contar só daqui para frente. Então, ele está pedindo várias coisas, que eles estão agora fazendo a modulação dos efeitos. O STF ainda não se manifestou em relação a estes embargos. Nós estamos aguardando ver o que ele vai falar. Agora é assim, o que vai valer, o que não vai, são modulação dos efeitos. Mas a tese foi aprovada, ou seja, ela é válida. Se eu tiver esse direito, posso entrar com esse pedido, porque ele é um pedido válido e decisão do Supremo tem que ser cumprida. A senhora falava aí sobre embargos e tudo. Parece que ontem o INSS deu entrada no STF também, argumentando em algo parecido com impossibilidade tecnológica ou de disponibilidade estrutural tecnológica para cumprir isso. Isso é argumento? É argumento. Ele argumenta sim. Sim, é um argumento, mas faz sentido. Isso é problema dele, pô, né? Olha, Dércio, exatamente. Quando você, Dércio, recebe uma intimação judicial de que você está devendo um tributo, um tributo federal, você tem condições de dizer, olha, eu não posso agora, meu carro eu tô sem conta, meu carro quebrou, eu não consigo. Você tem essa possibilidade? Você é um simples cidadão? Absolutamente não. Não. Então, assim, decisão decidiu, tem que ser cumprida. Mas é o Estado, nós estamos falando de dinheiro público, da máquina pública. Pois bem, o Estado, nessa relação entre Estado e segurado, o segurado é a parte hipossuficiente, é a parte que foi lesada. Exatamente. Fora o fato de que o Estado brasileiro, na parte que ele recebe as coisas da gente, ele é dos melhores, dos mais avançados do mundo. Exatamente. O Brasil, para receber impostos, tem uma tecnologia de ponta, coisa de... Entendeu? Não é verdade? Sim. Agora eu não posso, porque... Mas ele é capaz de movimentar a máquina, e fazer com que isso se pratique, seja cumprido. Eu não tenho gente, contrate. Então, é um problema realmente do INSS. Agora, como tem tantos casos tão parecidos, tão similares, tantas ações, o julgamento de uma delas não seria... tem até súmula vinculante? Foi o que foi feito. Essa decisão que o STF tomou em 3 de dezembro, esses processos todos da revisão estavam todos sobrestados, né? Estavam todos lá em stand-by, aguardando essa decisão, que é isso que você falou. Muitas ações entraram nesse sentido, começou a represar ações com o mesmo tema, então, quando é assim, a gente chama de repercussão geral. Primeiro ela foi para o STJ, porque tem que seguir, né, a hierarquia. Primeiro foi no STJ, o STJ julgou favorável. Aí o INSS recorreu para o Supremo. Então, o Supremo, né, viu que tinham muitas ações, então ele pegou um caso lá e falou, olha, este caso vai ser o caso representativo. Dos demais. Sim.
que é repercussão geral. Então, a hora que ele decide repercussão geral, todos os processos que versem sobre esse tema ficam sobrestados, em qualquer instância, em qualquer lugar do país. Ainda que esteja em primeira instância, automaticamente Qualquer. a Se decisão tiver em primeira, lá em segunda... vai valer para ele. Vai valer para todos. Aí o STF julgou. Ele julgou procedente, lá tem a fundamentação no acórdão. E essa decisão foi publicada no dia, como eu falei, dia 14 de abril. Acabou. Não tem mais onde recorrer. Eu quero mudar. Não vai mais mudar essa decisão. Essa decisão não vai mudar. O Supremo Tribunal Federal, ele é supremo por isso. A decisão dele não tem alteração. Ninguém tem o poder Não existe outro tribunal, Não né? existe. Ninguém tem o condão. No quer dizer, mundo, ainda exato. que... Foram 11 ministros reunidos ali. Essa tese durou... Eu conheço essa tese desde 2016 que eu venho ajuizando a ação. Então, ela é mais antiga, acho que 2015. Olha o tempo que essas pessoas estão esperando. E aí teve a decisão e agora a gente quer o cumprimento dela. Aí vem essa história. Mas vai desbancar os cofres públicos, porque isso vai desbancar a Previdência. Veja, Daércio, olha só a limitação dela. São aposentados entre 2013 a 2019. Quem se aposentou depois da reforma não tem esse direito. Eu vou dizer assim, há algumas exceções, tá? Então, eu estou falando de um universo de segurados de 2013 a 2019. Dá 6 anos, né? 6 anos. Sou muito boa de matemática. Então, em 6 anos, nós temos aí um universo de aposentados que não é como o INSS está dizendo, eu vou desbancar a Previdência, não. E outra coisa... Eles pagaram. Destes aposentados de 2013 a 2019, nem todos vão ter esse direito. Como eu disse, somente aqueles que têm uma contribuição alta no início da vida, o que não é regra. Normalmente, as pessoas começam trabalhando com uma renda baixa e depois ela vai subindo vai aumentando. E no final da vida dele, laborativa, é que ele está com um salário melhor. Esse caso é meio que inverso. Então, as pessoas lá atrás tiveram altos cargos de gerenciamento. Eu tenho um caso, por exemplo, que ele era funcionário lá das empresas de veículos lá de São Bernardo, tinha um cargo bom, ganhava bem e depois foi diminuindo. Esse caso vai dar uma boa revisão, porque ele ganhava muito salário. A hora que você soma no PBC, que a gente período básico de cálculo, né, que são todos os contribuições vertidas, então aí dá resultado. Então, não é da forma como o governo ou o INSS tenta fazer crer. Mesmo na reforma, a gente percebia, né? Sabe, ele recebeu esse dinheiro. O contribuinte Mas pagou. Usou mal, como, por exemplo, o INSS tem milhares de imóveis no Brasil inteiro alugados a preço de banana ou fechados. Ele tem um passivo lá para trabalhar. Só Exato. aí. Ele tem uma série de outras situações, se bem que garantidas por lei também, né? De aposentadorias vultuosas. Sim, tem também. Sabe, dependendo do cargo que o sujeito teve na vida, aí tem gente lá que é bisneta e está recebendo do tataravô ainda, 30 mil por mês. Sabe? Mas tem as fraudes também. Tem. Estamos falando de Brasil. Então, quem tem que se fazer o que é possível fazer é o INSS. O segurado já fez o que ele tinha que fazer. Ele já pagou, ele já se aposentou. Normalmente, essas pessoas já estão com uma vida média aí, né? Avançada. Então, ele espera, nesse momento, pelo menos em vida, receber o retorno dessas contribuições, que lhe é direito. Sim, e também é até feio, né? Se ele não cumprir a regra, né? Que o cidadão cumpriu e agora julga-se merecedor e com razão. Se ele não cumprir essa regra, o exemplo que vai ficar para as próximas gerações é péssimo. O precedente é muito ruim. Muito ruim. Porque quem está pagando o INSS hoje vai pensar o quê? Eu vou pôr a previdência privada, esses caras vão me enganar lá na frente. Exatamente. Enganaram o meu vô, ele vai dizer. Exatamente. É muito ruim. E a segurança jurídica também, Daércio. Tem uma decisão tomada pelo Supremo, essa decisão tem que ser cumprida, isso chama-se segurança jurídica. Então, eu tenho um direito ali postulado pelo Supremo. Eu quero fazer valer esse direito, então ele tem que cumprir. É verdade.
Alberto? Perguntas. Perguntas. Sônia Vieira, ela diz que ela é aposentada por invalidez desde 2005 com salário mínimo. Ela gostaria de saber se tem direito à revisão. Infelizmente não, porque 2005 já entra naquele... Ela já tem o prazo decadencial, né? Já teria que ser de 2013 para frente. Próxima. Everaldo, eu acho que a senhora já falou, doutora, mas vamos confirmar. Ele gostaria de saber se corre o risco de rebaixar o salário de aposentadoria se pedir a revisão. Olha, isso é uma pergunta bem pertinente, que há muitas pessoas dizendo, muitos advogados, inclusive, falando, olha, se você entrar, você corre o risco de rebaixar sua renda. Veja, a aposentadoria, ela é um direito adquirido, ela não pode ser mudada. Porém, o INSS, por ser um ente autártico, um ente do governo, né, um ente público, isso é legal, tá? Ele pode rever os seus atos a qualquer momento, se comprovado, se forem eivados de vício ou de irregularidade ou de erro, tá? Isso se o INSS uma hora chegar e falar, eu quero rever sua aposentadoria, porque eu quero... Tem também o prazo decadencial dele. Só que aqui nós não estamos em prazo decadencial, nós estamos falando dentro da decadência. Então, eu entro com um pedido de revisão da vida toda. Suponhamos, tá? São exceções. Que haja no meu benefício lá concedido um erro de cálculo, alguma coisa que o INSS concedeu errada em meu favor, a maior para mim. Na hora que o INSS estiver fazendo esta revisão da vida toda, e ele pegar este erro, ele pode falar, olha, isso aqui está errado, então a partir de agora, isso é o que pode acontecer. Por isso que eu digo mais uma vez, na hora que você for fazer o cálculo, eu, pelo menos, tomo esse cuidado. Eu pego a carta de concessão e já verifico como foi a concessão desse benefício. Se ela foi feita de forma regular, tá correto, se não há nada que possa ali ter alguma discussão. Tá tudo ok, não tem nenhum problema? Okay. Vamos para lá. Próxima. Adeir, ele pergunta o seguinte... se para fazer a correção da aposentadoria tem que ser mesmo com advogado, se não pode dar entrada direto na agência do INSS. Já tem uma solicitação lá, uma tarefa no INSS aberta para revisão da vida toda. Porém, eu acho muito arriscado, porque o segurado vai ter que fazer esse cálculo. Como é que ele vai fazer esse cálculo? Ele sabe. Se ele tiver a segurança de que o cálculo que ele faz está certo, eu acho arriscado. Ok. Mais uma. Joana, moradora da Vila Buscardi, ela fala o seguinte, que ela tem a pensão, ela tem uma pensão de um salário mínimo, já faz mais de 15 anos. Será que ela tem direito? Não, infelizmente entrou no prazo decadencial. Que acabou? Fechou? Que fechou. Muito bom. Olha, o assunto que parecia já estar todo esmiuçado, realmente não estava. Restaram muitas dúvidas, eu espero que elas tenham sido esclarecidas a vocês. Se ainda assim não foi, procure orientação de alguém, né? Sabe? Porque nada melhor do que caminhar pelos lados certos aí, né? Diz meu pai, tudo que você... O certo sempre dá certo, o errado tem tudo para dar errado, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, todo cuidado e orientação sempre, né? Por isso, muito obrigado, doutora Márcia, pela presença. Eu é que agradeço, gente. Obrigada pela participação. Doutora Márcia Magaton Prado, advogada especialista em direito previdenciário.